Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast do canal Alimente a Mente. Eu me chamo Gabriele Crivellari, eu sou estudante do 5º semestre de Nutrição na Faculdade de Saúde Pública da USP. Sou aluna da optativa da professora Beth Torres. E hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um tema muito legal, que é sobre fake news, mídias sociais e científicas e alimentos funcionais. Afinal, quem nunca abriu um Instagram num dia normal e deu de cara com um post assim: você sabia que o abacate é a cura para o emagrecimento? Será que o abacate é tão milagroso assim? O que tem por trás disso tudo? A questão aqui é que tudo na mídia de hoje em dia, a gente tem que ter um pé atrás. E isso é de conhecimento pra gente, especialmente entre os jovens, porque eles vivenciam isso todos os dias. Então, assim, a cada um like, 90% da informação que está sendo passada ali pode ser falsa. Como forma de correlacionar essa situação ao nosso tema, eu trouxe um estudo intitulado de A Percepção do Consumo de Alimentos Funcionais por Adultos, a diferença entre as gerações. Ele foi realizado aqui no Brasil mesmo, no Rio Grande do Sul. E nesse estudo, eles davam umas frases para as pessoas, né, tanto para adultos jovens quanto para adultos de meia idade, e a gente viu o grau de concordância, até 5, dessa frase. Quando deram a frase para os adultos jovens, a seguinte frase: os alimentos funcionais apresentam realmente os efeitos declarados nas propagandas, a concordância foi 3, mostrando que eles estão completamente indecisos sobre o assunto. Ou seja, tanto os adultos jovens quanto os adultos de meia idade, eles acabam que eles ficam perdidos, eles não sabem direito, então, o que são esses alimentos funcionais? Mas, Gabi, agora até eu tô confusa. O que são os alimentos funcionais? São alimentos que, além de nutrir, eles vão conseguir prevenir algumas doenças, vão auxiliar nisso, né, a partir de efeitos metabólicos e fisiológicos. Só que o marketing, ele não sabe passar essa informação direito, né? Porque ele se apega muito a palavras cercadas de magia, como se o alimento tivesse um superpoder. E isso acaba por gerar consumos exagerados, muitas vezes errôneos, receitas mirabolantes, sabe? Umas coisas absurdas. E a gente sabe que isso não vai ameaçar o indivíduo a ter, por exemplo, só uma dor de barriga, porque consumiu demais um alimento que não era para consumir naquele tanto. Isso pode acabar por afetar principalmente os adultos jovens, né, que ainda estão em processo assim de formação. Isso acaba por afetar o psicológico, isso pode levar a problemas muito mais graves, como uma distorção de imagem, por exemplo. Então tá, agora a gente sabe que a gente tem um problema na mão. E por meio disso, a gente pode analisar seus impactos centrais, apoiado em alguns parâmetros. Vamos começar com o fato que, tanto na mídia social quanto na mídia científica, a gente se dá de cara com o problema de saber explicar e tentar explicar termos que são muito complexos, longos, difíceis e que torna muito complicado você passar isso, principalmente para o público leigo, de uma forma que a pessoa queira ver, que a pessoa confie no que você está falando, né? Então, o exemplo seria como é que eu vou explicar que um alimento pode auxiliar na expressão gênica para uma pessoa comum, que não é da área. O outro tópico é um conflito de interesse. Então, a gente tem uma falta de clareza nas regras da Anvisa. Até hoje, a Anvisa não vai definir exatamente o que é um alimento funcional. E aí vem mais duas frases gigantes, complexas. Ela vai permear entre alegação de propriedade funcional ou alegação de propriedade de saúde. E a confusão, ela vai se tornar cada vez maior quando, por exemplo, no banco de dados da Anvisa, aqui a gente pode dar exemplo do alho. O alho ele vai estar lá como alimento convencional, como alimento que tem alegação de propriedade funcional e até mesmo como medicamento fitoterápico. Então, a pessoa vai ler aquilo, vai olhar aquilo e não vai entender nada, né? Porque ele vai ficar entre essas vertentes, permeando tudo e confundindo entre, por exemplo, um alimento com propriedade funcional, que ajuda a prevenir uma doença, de um medicamento que vai curar, né?
E como eu já tinha citado, então quem é mais afetado é o público leigo. Ele acaba que ele não vai saber por onde pesquisar, por onde confirmar aquela informação. E a probabilidade dele cair numa fake news é cada vez maior, né? E assim, a gente já sabe, como já foi citado, os problemas, eles são sérios, né? Então, a pessoa pode até mesmo querer abandonar um tratamento terapêutico por algo que leu na internet. Bom, aí como exemplo, eu trouxe algo que acontece muito nas redes sociais e que foi analisado por um estudo publicado na ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo. Ele é bem recente, foi nesse ano, e ele vai abordar a questão do detox. Então, quem nunca não viu na internet uma receita maluca de suco detox, né? Em várias publicações. Então, muito se fala sobre suco detox, mas pouco vai se falar sobre o fígado e o rim, que simplesmente eles existem no corpo humano e eles fazem essa função de limpar o nosso organismo, né? Então, eles simplesmente vão lá e resumem a função desses dois órgãos em um suco verde e taque isso na mídia. Então, a gente começa a entender que as propagandas, elas acabam analisando e se apegando a um lado emocional, né? Então, basicamente ele vai querer dizer para o indivíduo, né, para a pessoa que está lendo, aquilo que a pessoa quer acreditar. Isso tem um poder de convencimento muito rápido, muito ágil. Então, o indivíduo vai cair muito rápido naquela informação errônea. Isso vai ser muito convincente, né? E junto disso, outro ponto do estudo foi o que eles chamam de câmara de eco. Ou seja, se você vai comentar muito sobre o suco detox, se você vai contar sobre esse suco para a pessoa que está do seu lado, cada vez mais que você pesquisar, que você correr atrás daquele suco detox, mais essa informação, mais as informações sobre ele vão aparecer para você, né? Mais a mídia vai estar ali te convencendo e mostrando isso para você, né? Mas então tá. Agora, Gabi, eu já entendi o porquê dessa fake news toda, mas como é que eu vou poder solucionar tudo isso? Né? A resposta, na verdade, ela é uma palavra. Chama pré-booking, que nada mais é do que educar antes da desinformação chegar. Então, o que seria isso? Você ir atrás, correr atrás, né, de informações atreladas a profissionais. Então, nesse caso, especialmente aqueles que deixam o CRN explícito, que você vai lá, olha o perfil e analisa que ele segue o código de ética. Um dos pontos que você tem que levar muito a sério é nunca acreditar em títulos sensacionalistas. E além disso, você tem que analisar essa fonte. Então, ver se isso está muito oposto àquela mensagem que a pessoa está passando, está muito oposto ao que os órgãos oficiais estão propondo, né? Correr atrás de informações dos órgãos oficiais que cada vez estão mais na mídia mesmo, então, nas redes sociais, em sites oficiais, né? E você também pode ajudar passando o que você vê na internet para os profissionais de saúde, perguntando: olha, isso tá certo? Eu posso acreditar nisso? Para chegar num ponto em que os profissionais eles ajudem a corrigir a informação falsa e eles saibam encaminhar os seus pacientes a prevenir, né, dessa informação falsa chegar neles, né? E de prevenir de acreditar em tudo o que se lê na internet, em toda informação que muito provavelmente vai conter algum erro aí. Então, tudo isso pode ajudar a diminuir esse problema e a solucionar pelo menos uma parte dessas fake news. Então, depois disso tudo, você ainda acredita no milagre do abacate? Eu acho que agora você já entendeu que o abacate tem substâncias bioativas, como o ácido leico, que vai prevenir doenças cardiovasculares no nosso organismo. E além disso, você já viu que você pode confiar nessa informação, porque o artigo que eu me baseei está no final do vídeo. Foi feito por
especialistas e profissionais da saúde e não discorda do proposto pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Mas, por outro lado, ele vai discordar, então, de títulos sensacionalistas e que apelam para o emocional. Tá vendo? O abacate não tem superpoderes. Ele apenas pode ser considerado um alimento funcional. Depois desse podcast, você tá craque nisso. Siga o canal Alimente a Mente para mais. Obrigada pela atenção e até a próxima!